Não, quero conversar aqui. Vida, só sai lá. Pode? Boa tarde, meus irmãos. Estamos no período da tarde, numa casa espírita que nos acolheu, para que nós possamos fazer um trabalho que pode servir para ser divulgado nas instituições espíritas, nesse momento que nós vivemos de isolamento social em função da pandemia em que o planeta Terra vive. Então, pedimos a ajuda de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que já estão conosco, para tratar desse tema ante os novos tempos. Vamos começar falando de Jesus, lá no Evangelho de João, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda em João 14,16, diz Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador tem um significado também de ajudador, de cuidador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, os discípulos, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, nesse momento, Jesus profetizava no Sermão do Cenáculo a respeito do que ele havia trazido, se colocando ele como o caminho, a verdade e a vida, o seu Evangelho como meio para que possamos alcançar o nosso progresso evolutivo, e também nos prometendo àquele que iria nos ajudar a entender essas palavras, àquele que iria tirar o véu que ocultava muitas dos conhecimentos, das verdades que Jesus não poderia colocar abertamente, porque nós, espíritos encarnados à época, não teríamos condição de absorvê-las. Então Jesus nos promete o Consolador. Ainda João diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, esse Consolador há de ser uma ideia, uma doutrina, que vai fazer com que nós consigamos entender melhor o Evangelho, como eu havia dito. Quando vier o ajudador, o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que o Pai procede. Esse dará testemunho de mim. Então, em momento nenhum, essa nova doutrina, essa nova filosofia, esse novo ensino vai se considerar melhor do que o Evangelho do Cristo. E sim como aquele que vem trazer luz a esse Evangelho, a essa verdade. Então, nos apresenta a humanidade 3 revelações. A primeira trazida por Moisés, quando nós primitivamente precisávamos do imperativo, dos 10 mandamentos, da força da lei. Depois a mensagem do Cristo, que vem nos apresentar a lei sublime do amor, que resume toda a lei e todos os profetas. E por futuro, uma terceira revelação seria o ajudador, o Consolador, que iria permitir que nós pudéssemos entender em profundidade essa lei do amor, esse Evangelho, essa boa nova que Jesus nos trouxe. Sendo o Evangelho, a revelação do Cristo, a mais importante de todas, porque depois nós vamos entender que ela é a formação moral, é ela que dá qualidade de conduta ao espírito. É a lei do Cristo, são as leis morais de Deus apresentadas pelo Cristo que nos fazem indivíduos mais evoluídos, mais próximos desse Senhor, Criador de todas as coisas. Diz ainda em João 16: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, e ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, além de revelar, de trazer clareza à mensagem do Cristo, ainda o ajudador nos falará de coisas futuras, nos prevenirá de acontecimentos futuros, porque formará um homem novo, um homem consciente, um homem senhor de si. Esta é a promessa do Cristo. E a verdade, ela trazida por Jesus, e ela foi sendo apresentada no tempo e sobre a conduta do homem. A princípio, se entendia que o ajudador, o consolador, havia vindo lá em Pentecoste, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, onde há a manifestação da mediunidade pungente, viva. Naquele momento se entendeu, algumas correntes religiosas, filosóficas, dogmáticas, que ali estava a presença do Consolador prometido. A Igreja Romana, caminhando pelo tempo, se junta à Igreja do Cristo, né, filosofia do Cristo, àqueles que trouxeram os primeiros mandamentos da Igreja, do conjunto de pessoas, acaba se unindo ao Império Romano e vira a Igreja de Roma. Então a religião se mistura ao Estado e com isso adquire algumas viciações, algumas torpezas humanas que não estão ligadas à verdade, ao conteúdo primário do Cristo, mas sim às enxertias que o ser humano faz com as suas vontades, os seus gostos, sua sede de poder. Entramos na Idade Média e isso vai piorando. Encontramos assim a religião sob o domínio absoluto de reis, de papas, de bispos, e cada vez mais a manipulação do conceito daquela verdade que o Cristo trouxe tão pura, né? E dado a particularizar conforme a vontade dos homens. Aí com isso a gente tem as cruzadas, a Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição, né? Que tanto mal fez à humanidade. Entramos na Idade Moderna, ao renascimento das artes, da ciência, o iluminismo, e aí começa então a humanidade a ter sede de um conhecimento religioso mais voltado àquela verdade original, a um conhecimento religioso menos ligado aos dogmas, às vontades humanas, àquilo que tinha sido particularizado nos momentos da história anterior. E assim vê-se preparada a humanidade para receber de fato o Consolador. Então entendemos que nesse momento Deus, Jesus, governador planetário e os arcanos siderais que trabalham na organização e na vontade de Deus em todos os lugares, de que era esse o momento de voltar o Consolador à Terra. E a gente então tem no início do século XIX, com o nascimento de Allan Kardec, o início, né, do plano maior, do planejamento da vinda do Consolador prometido por Jesus, do ajudador que João citava muito bem e que fazia parte então do ensino de Jesus no cenáculo. O Espiritismo chega em 18 de abril de 1857, com a edição de O Livro dos Espíritos, nos trazendo ali aquele conhecimento que liberta, aquela filosofia que era citada, que iria nos ajudar a entender melhor quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, quais as necessidades de aprimoramento moral que nós temos, que iria nos dizer por que as palavras e a moral do Cristo estavam ainda cobertas por alguns enigmas, por algumas parábolas, nos explicando exatamente o que era necessário cada um de nós fazer em direção à vivência dessa verdade pura que Jesus havia trazido. E baseando-se em 5 postulados: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, né? As reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, dizendo que há vida em outros planetas, que a Terra não é o único planeta nesse grande universo de Deus, ou aliás, nesses grandes universos de Deus, e já sabemos que existe mais de um universo, que contém vida e inteligência, porque a criação acontece em todos os lugares. Jesus dizia, eu trabalho, meu Pai ainda hoje trabalha. Então, o tempo todo nós temos a criação acontecendo. E também a comunicabilidade com os espíritos. Inaugura-se ali
o correio entre o mundo espiritual e o mundo material. Desmistifica-se o que era sobrenatural, o que era curiosidade, o que era banalidade, dando-se um cunho científico para a comunicabilidade dos espíritos. O fenômeno de sempre aconteceu. O fenômeno mediúnico nunca deixou de acontecer, porque o tempo todo tivemos o mundo espiritual em contrapartida ao mundo material, e juntos caminhando. Então, sempre tivemos o fenômeno mediúnico, mas o Espiritismo vem trazer uma figura clara, limpa, organizada, metódica para o exercício, para a prática da mediunidade, possibilitando-nos a comunicação com os espíritos. Então, nós temos aí o outro Consolador, o Consolador Prometido. Lá em A Revista Espírita, no número de dezembro de 1863, fazendo-se de acompanhar de duas longas mensagens mediúnicas do Espírito Erasto, recebidas em 14 de agosto e 25 de fevereiro daquele ano, se traz uma classificação do movimento espírita, ou seja, do espiritismo enquanto prática comum, prática de grupo, o espiritismo enquanto adesão de grupamento religioso. Embora ainda tenhamos alguma dúvida se o espiritismo é ou não é uma religião, no início, por uma vertente científica e filosófica, se entendia que não. Hoje já se sabe que quando se reúne pessoas, quando nós voltamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção a Deus, acabamos fazendo igreja, religião. Então, no fundo, não é uma classificação que a gente deva se reter por muito tempo sobre ela, O importante é entender que o Espiritismo é esse consolador, é esse que nos conforta, é que traz verdades a nós. E ele havia passado por um momento de curiosidade, um momento primeiro onde o fenômeno era o que era mais importante, onde se dava mais valor àquilo que se podia experimentar. Depois o período filosófico, onde começa a se formar um corpo doutrinário, e esse corpo doutrinário ele vai se enriquecendo especialmente pelos saberes de Allan Kardec, de Camille Flammarion, de Gabriel Delane, de Leon Denis, de grandes pensadores científicos da época. E um momento de luta, onde o espiritismo começa a ser perseguido. Enfim, o momento religioso, esse momento religioso, alguns autores defendem que ele é muito forte no Brasil, dado que lá em A Caminho da Luz, Emmanuel até nos diz que nós somos espíritos religiosos, Então nós temos a religiosidade, aqueles que estão nesse país continental, temos muita religiosidade no nosso espírito. Talvez nós estejamos dando realmente um peso de religiosidade ao espiritismo. Depois um período intermediário, onde se sai dessa religiosidade e se entende mais o espiritismo como um meio de auxílio, como aquele que vai dar oportunidade à criatura de, por si, tomar as decisões, por si, decidir os seus caminhos, por si, transformar a sua vida. E isso teria um final numa fase que seria o nosso compromisso de levar à humanidade, à sociedade, essas verdades, a modo de que essas verdades pudessem possibilitar uma regeneração social, uma mudança da sociedade. Nós sabemos que o nosso planeta está numa fase de transição. Essa fase de transição tem a ver com esses tempos chegados, com esses novos tempos, em que nós vamos deixar de ter tanto mal, O mal tão presente junto a nós, e o mal nada mais é do que a ausência do bem, para termos em nós mais a presença do bem. Um mundo mais voltado à regeneração de caráter, de atitudes, pensamentos mais voltados ao outro, ao semelhante, como quer a lei divina. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Eu lembro muito bem de uma tia minha que era protestante, que ela tinha o prazer de me dizer que eu era seguidor de homem, enquanto ela era seguidora de Deus. Ela dizia que eu seguia Allan Kardec. Não é verdade, nós não seguimos Allan Kardec. Allan Kardec é um insigne e benfeitor e codificador da doutrina espírita.
um espírito missionário preparado para isso, mas não foi ele quem compôs a doutrina espírita. A doutrina é dos espíritos. Isso precisa ficar bem claro para conosco. Portanto, nós não somos kardecistas, somos kardecianos porque seguimos o que ele compôs nessa compilação filosófica, nas 5 obras que compõem o Pentateuco kardeciano. Então, Kardec é muito importante, mas nós não seguimos o indivíduo, nós seguimos um grupo, nós seguimos o Espírito de Verdade, essa falange que trouxe para a gente as verdades do Consolador prometido. Ninguém pode dizer ser o Criador, verdade, né? É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino que preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Está lá em A Gênese, no capítulo 17. Então, o Espiritismo já vem com esse compromisso de preparar futuro. Ele vem numa época em que a humanidade estava sedenta de um conhecimento que fosse sólido, que não trouxesse dúvida, que não estivesse embutido em mistério, em sobrenatural e que pudesse ser raciocinado a ponto de manter uma fé firme, uma fé sólida, inabalável. Então, essa é a doutrina que nos apresenta. E aí a gente pergunta, bom, nós, seguidores dessa doutrina, quem somos? Aí foi feita a pergunta lá a Erasto. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se extraviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta foi essa. Reconhecê-los-ei, parte da resposta. Reconhecê-los-eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Não foi dito em momento nenhum que seremos conhecidos por mais sabermos, por aqueles que têm decorado o livro do Espírito com todas as perguntas. Não está aqui dito que serão por aqueles que ocupem cargos, funções, muito menos aqueles que são mais inteligentes ou que tenham maior destaques na sabedoria humana. Foi dito que serão aqueles que pratiquem o bem, o amor, a caridade, que ensinem e pratiquem. Então, não é ou, é e. Estamos falando aí de um aditivo. Então, nós, espíritos, somos aqueles que ensinamos e vivenciamos as verdades do Cristo, através da lei do amor, da caridade. Somos aqueles que consolamos, que nos tornamos abnegados diante de algum sofrimento, de alguma dor mais volumosa, de um desespero, no momento de uma aflição. E aí, nos tempos chegados, lá em A Gênese, são chegados os tempos, na parte da Gênese, diz assim, de 2 maneiras se executa o duplo progresso da humanidade. Uma lenta, gradual e insensível, e a outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante expressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então, nós temos momentos na Terra em que o progresso ele é instigado de forma mais lenta. E nós vamos caminhando, deixando que as coisas aconteçam, sem turbulências, sem aflições, sem dores, em que nós não precisamos de grandes despertadores. Um pequeno despertador, uma dor pessoal, um incômodo na família, vai fazendo com que nós consigamos despertar para a verdade. Porém, em outros momentos, é preciso fazer mudanças bruscas, de modo que sejam despertadores fortes, daqueles que nos acordam às vezes de manhã para o trabalho. Alguns nem existem mais, hoje nós usamos celular, né? Que faziam um barulho de sino, parecia uma coisa enlouquecedora, né? O indivíduo quase caía da cama. Então, esses são bruscos, e aí nos deixam incomodados, aflitos, desesperados, nos deixam desequilibrados, mas a função é a mesma, é o progresso da humanidade, tem a ver com planos maiores para que a humanidade possa fazer a sua ascensão, para que possa haver a separação do joio do trigo,
para que possamos avaliar nesses momentos comportamentos, pensamentos, ações, palavras. Eles são nesses momentos, meus irmãos, que nós entendemos e conhecemos, através da doutrina espírita, como enfrentar a dor, como enfrentar o sofrimento, como enfrentar a aflição. Então, a doutrina espírita abre a nossa consciência para esse entendimento maior, que muitas vezes a gente reduz e esquece disso. Quando sucederão essas coisas? Quando que vai acontecer isso, né? Aí Jesus, ninguém o sabe, nem mesmo o Filho. Jesus, olha, os momentos, nem mesmo o governador planetário talvez saiba. Quem sabe? Deus, né, que comanda tudo, e os acontecimentos vão se desenrolando. Um abre outro, que abre outro, que abre outro. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses sinais precursores são os sinais que antecedem os momentos de sofrimento e dor. Quando, por exemplo, a gente vê uma humanidade desregrada, onde pai não respeita filho, filho não respeita pai, onde a família se desagrega, onde a moral é desprezada, a gente vai encontrar muitas vezes um nível de violência altíssimo, a drogadição desenfreada. Nós vamos encontrar momentos também em que a natureza se revolta e apresenta-se em fenômenos naturais de grande volume, sinais precursores desses tempos novos que se aproximam, desses tempos de transição, desses tempos de mudança. Ante os novos tempos, enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos e venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens dos céus. Diz André Luiz em Missionários da Luz. Melhor, Emmanuel, na introdução a Missionários da Luz. Então, quando os Espíritos vêm nos dizer, olha, sejam todos felizes, pratiquem o bem, está tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo o caminho, a gente fica tranquilo, né? A gente aceita aquilo muito bem, agradece, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-se do trabalho, do esforço, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Então, se falam isso para a gente, não é para mim não, é para o outro, né? Aperfeiçoamento é para aqueles que chegam à casa espírita. Nós, trabalhadores, não precisamos mais disso. No centro espírita, no movimento espírita, não tem luta de poder, não tem egoísmo, não tem vaidade. E nós, assim, vamos nos cegando às mensagens que o mundo espiritual manda de alerta, de apontamento das necessidades de aperfeiçoamento. Vejam se a gente não vem fazendo isso. Vejam se a gente não acolhe muito bem o que é elogio, o que é benfazejo, mas quando nos traz alguma advertência, mesmo que seja sutil, que eles são respeitosos, nós abandonamos e deixamos de lado. O espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa, diz Emmanuel. Não basta definir as características veneráveis de consolador da humanidade. Não adianta a gente ficar levantando bandeira que o Espiritismo é a tábua da salvação da humanidade. Não adianta a gente ficar dizendo que o Espiritismo é o único caminho. Não adianta a gente ficar dizendo que aqueles que estão no Espiritismo estão perdidos, estão desviados. Esse é o discurso de outras religiões. Nós precisamos fazer com que essa revelação chegue aos corações. Emmanuel continua. São precisos também que lhe revelar a afeição de movimento libertador de consciência de corações. Essa é a afeição que o Espiritismo precisa. Nós precisamos levar às criaturas o entendimento de que o Espiritismo é esse movimento libertador de consciências e corações. É o Espiritismo que vai dar ao indivíduo consciência de quem ele é. O trabalho na série psicológica de Joana de Ângeles tem como uma das bandeiras principais o autoconhecimento.
E nós, ainda hoje, muitos de nós, não nos conhecemos. Preferimos jogar sobre nós pele de cordeiro. Nos colocamos, muitas vezes, em atitudes de contemporizar o mal que está em nós e querer observar o mal que está em outros. Quando nós entregamos ao outro essas verdades e damos a ele a possibilidade de tomar para si o leme da sua vida, aprimorando a sua consciência, purificando o seu coração com os bons sentimentos, nós estamos fazendo espiritismo de verdade. Nós estamos levando o Consolador à humanidade. Não somos nós pastores, não somos nós condutores, não somos nós pais de ninguém, padres, né? Nós somos aqueles que somos veículos para que eles todos, para que a humanidade toda conheça o Consolador. E aí não só os pregadores, os dirigentes espíritas, não, todos os espíritas, todos que se dizem espíritas, né? Precisam assumir de fato essa consciência. A morte física não é o fim, diz Emmanuel. Às vezes a gente fala muito sobre isso, mas em alguns momentos em que a humanidade se encontra naquelas mudanças bruscas, né? Como nós estamos passando na atualidade, nós esquecemos disso, né? E passamos a deixar viver em nós o egoísmo, né? Ou seja, privilegiar o nosso bem, o bem dos mais próximos, esquecer que a humanidade precisa do Espiritismo, né? É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. É uma fase. É uma fase. Se a gente olha a vida eterna, é uma pequeníssima fase que nós temos o compromisso de entender. Se os outros não entendem, nós temos o compromisso de entender, porque a nós foi dada essa doutrina reveladora. Você pode dizer assim, mas Alexandre, cobre de si, não cobre de mim. Cada um, meu irmão, tem em si, dado o conhecimento da doutrina de espíritos, instrumentos para chegar às suas próprias conclusões. Óbvio que ninguém vai dizer a você como é que você tem que ser. O que a gente está dizendo é como é que é o ideal, como é que o espírito e o espiritismo têm de comportamento, especialmente nesses momentos. Claro, se nós não conseguimos, respeitemos as nossas limitações. Óbvio, né? Isso nem precisa falar, mas nunca deixe de ter essa certeza na consciência de que algo precisa melhorar, de que algo precisa mudar. Respeite, sim, óbvio, os seus medos, as suas inseguranças, mas trabalhe para se livrar delas, já que os medos e a insegurança são impeditivos da alma. Claro, tudo dentro de um nível de consciência, um nível de cuidado. Ninguém pede a ninguém que seja relaxado, descuidado ou irresponsável. A gente está pedindo um caminho de conquista. Isso é o que Emmanuel fala aqui, né? A seu influxo, o influxo da doutrina, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quantos de nós pode estar pensando agora nesse momento, por que o Dr. Bezerra de Menezes não vem e passa a mão em cima de todos os espíritos e não deixa que nenhum vírus chegue, né? Que a gente fique protegido? Por que os trabalhadores da casa, os espirituais da casa não deram uma fórmula, um benzimento, né? Quem sabe não deu algo que nos proteja, nos livre do vírus, da contaminação, quando na verdade nós precisamos entender que as soluções são mais internas do que externas, né? Somos aqueles que devemos, diante dos cuidados necessários, conforme as autoridades prescrevem, aqueles que devem se colocar no lugar de que, se for para ser, será, né? Daqueles que afastam o desespero, o pânico, que afastam a insegurança, que não propagam mensagens espirituais mentirosas, falaciosas, mensagens espirituais que mais prejudicam do que ajudam, através das redes sociais, WhatsApp, Facebook. Temos consciência nesse momento para isso, né? Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna.
Então, 100 anos na Terra, uma existência nossa, né? Nós vivemos hoje mais ou menos 100 anos, né? 90 e poucos anos, a população da Terra caminha para isso. Já parece que já nasceu um indivíduo que vai viver até 140 anos, 130 anos, e os cientistas dizem isso, né? Mas nossa realidade hoje, estamos aí chegando aos 100, então é preciso que nós respeitemos esse período de vida como uma fração insignificante com relação à vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente. Olha como é profético Emmanuel, né? Lá em Missionários da Luz. Com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Então, nós somos aqueles que vamos carregar fé, confiança. Nós somos aqueles que vamos presentear as criaturas com a certeza de que Deus está à frente, de que Jesus nunca nos abandona, de que é preciso que nós passemos por esses momentos, né? E que o mal é passageiro e o bem é eterno, logo, logo tudo passará. Restaurando a fé e estendendo o conhecimento, dizendo, olha, a vida é eterna, meu irmão. Se por um acaso o desencarne bater a sua porta, a sua família, se for um ente querido, se for você mesmo, tenha força. Não é fácil, né? Sabemos disso, né? Esses momentos não são fáceis. Em momento nenhum nós estamos menosprezando o sofrimento de ninguém, mas entendendo que o Espiritismo nos dá essa visão ampliada. É o Espiritismo que nos dá essa consciência mais clara, que nos dá o conhecimento da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade chegou, meus irmãos, em nossas mãos e é a ela que nós precisamos abraçar com forças. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um. Não é trabalho no outro, é trabalho em si. Nesses momentos, mais ainda precisamos vestir essa nossa capa de espíritas e aí em nós fazermos as grandes transformações. Em nós compreendemos melhor o que nós precisamos melhorar, como nós precisamos progredir, a caminho de um mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Nós não podemos agir com preconceito. Nesse momento, nós não podemos separar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, humilhar, perseguir, ofender aquele que esteja numa condição de doença, que esteja numa condição ainda que precise de ajuda. O que nós precisamos, que aí fica a pergunta, o que estamos fazendo com a doutrina espírita? Aí Sueli Caldas Schubert, no Reformador de dezembro de 93, diz assim, será que nós estamos apresentando na sua feição libertadora ou a estamos transmitindo com um aspecto mágico, no qual a mediunidade é um pano de fundo a fim de atrair mais adeptos? Então, quem somos nós? Aqueles que estamos oferecendo a doutrina espírita com aquela feição de libertadora de consciências e de corações, ou somos aqueles que estamos dando à doutrina espírita um aspecto mágico, curativo, um aspecto que algo de externo possa transformar a criatura? E nós, ainda continuando Sueli, como estamos assimilando? A leitura que fazemos dos seus postulados nos oprime, nos constrange, cerceia ou nos impele a pensar cada vez mais amplamente, ensinando-nos a caminhar por nós mesmos, nos autodescobrindo, né? Nesse autodescobrimento, o que a gente está fazendo com o que a doutrina espírita nos oferece? Todo o curso da evolução, a tomada de consciência de Joana de Ângeles, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o auto-amor,
passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. Sob seu palio, o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo atormentante que o assinala, passando a ser um elan de alegria e de felicidade. Se nós não estamos conscientes de quem somos nós, se o autoconhecimento de fato ainda não é em nós o que deveria ser, provável que nós estamos caminhando para dar o braço aos desesperados, aos aflitos, aos que estão em pânico. Agora, se o autodescobrimento já está completo em nós, ou pelo menos adiantado, completo eu exagerei, né? Se não está um pouco adiantado em nós, nós conseguiremos conceber que é preciso atitude de equilíbrio, atitude de caminho reto, atitude de consolo, atitude de levar o indivíduo à fé, à coragem para um momento mais difícil como este. Novos apóstolos da crença revelada pelos profetas, pelas proféticas vozes superiores, diz Erasto, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenha cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado as suas provas terrestres. Mesmo que a gente esteja caminhando aí, ainda com algum erro, alguma dificuldade nas nossas missões pessoais e algumas coletivas, não esqueçamos de levar o Espiritismo, né? Ampliar a ideia da reencarnação, da existência de um Deus único, da pluralidade das existências, né? Da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade com os espíritos, para que a gente possa ofertar a esses indivíduos, né, que estão conosco no processo de caminhada evolutiva, a chance de, como nós conhecermos essa bendita doutrina, esse consolador, esse ajudador prometido por Jesus lá no Sermão do Cenáculo, e que aviva a nossa vida, que nos completa, que nos deixa mais em paz. E de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Então, meus irmãos, multipliquem, vocês que me ouvem, multipliquem esse trabalho, nesse momento que a gente não consegue estar junto nas casas espíritas, que a gente não consegue estar junto nas instituições por conta de reunir pessoas em ambientes fechados, quando a gente não consegue estar junto nos grupos de estudos que são tão queridos nossos. Multipliquem trabalhos como esse, para que a gente possa estar ouvindo através dos meios de comunicação, da internet, para que a mais pessoas cheguem o Consolador prometido, né? A mais pessoas chegue a verdade. E muitas vezes sacrifiquemos nesse momento os hábitos comuns para que a gente possa cumprir o que as autoridades pedem, né? Insistentemente hoje, as autoridades, especialmente aqui do Rio de Janeiro, têm insistido para evitar a frequência em lugares públicos, né? Lugares de grande aglomeração. Vamos fazer esse esforço, né? Faz parte dessa nossa proposta de exemplo, né, para a humanidade. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa, perdidas naquele momento, né? Ajudando o entendimento de Erasto, porque ficaram na alma, né? Mesmo que o indivíduo ouça aquilo sem perceber que aquilo naquele momento é importante, no futuro, quando ele estiver passando por alguma necessidade, alguma aflição, aquilo vai brotar vivo em seu coração. Faz mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, por quando ele não frutificará, não produzirá senão os seus reiterados golpes de enxada e da charrua evangélicas e de pregar. E não é fácil. Não vai ser fácil. Pode ser que nós encontremos até outros momentos mais difíceis que esse na Terra. Mas é preciso que nós tenhamos força, que imprimamos como na enxada que sulca a terra ainda dura, a terra
rígida para que se possa colocar lá a semente, também a gente pegue e imprima os esforços nesses meios de comunicação, no jeito que a gente tenha para levar a verdade do Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade da doutrina espírita a todas as criaturas. Diante de ti, os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão, como a bruma do amanhã, os primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Continua Erasto. Aí o Espírito de Verdade diz assim, no Obreiros do Senhor: aproxima-se o tempo que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. É a caridade que está baseada no ensino do Cristo, no amor incondicional, que é o centro do ensino evangélico, que fará com que a gente possa crescer. Diz Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confiemos em Jesus e sigamos em paz. Muita paz a todos.